convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Celebramos nesta manhã a memória da glória de um apóstolo. Por si só, como costumo brincar, esta expressão é controversa. Vou lhes dizer por quê, como costumo dizer, porque gosto de fofoca, que é coisa que a gente não deve contar, mas é sempre bom saber. Não seria, de fato, no sentido estrito, correto chamar Barnabé de apóstolo, porque para ser apóstolo teria sido necessário que ele tivesse convivido com o Cristo ou feito parte do grupo dos 12. Do grupo dos 12 dá testemunho os evangelhos sinóticos, de modo especial. E os Atos dos Apóstolos nos fazem conhecer por que Paulo também recebe este nome, na medida que ele, como nenhum outro na história de ontem, de hoje e de sempre, é chamado pelo próprio ressuscitado a ser um apóstolo, um mega apóstolo, como ele mesmo diz em grego. No entanto, a tradição da igreja arrisca a chamar Barnabé de apóstolo, porque assim ele é descrito nos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 14. Barnabé e Paulo, apóstolos. Evidentemente, aqui, evocando muito mais do que a ideia dele ser um dos 12, o fato de que ele é enviado a partir do Cristo. E na sua coragem, na sua intrepidez, na sua parresia, ou seja, capacidade de convencer com as palavras e com os atos, foi uma personagem fundamental para a primeira hora da fé cristã. Inclusive, podemos conhecer, se estamos atentos à narrativa dos Atos dos Apóstolos, que Barnabé foi uma espécie de mentor do apóstolo Paulo. Aqui está enunciado, quando se diz que ele, por decisão, vai até Tarso para encontrar-se com Paulo. E também em vários outros trechos fica muito claro a sensibilidade deste homem, como ele foi importante para Paulo no início de sua missão. Agora, claro, evidentemente, como é próprio da família de cada um de nós, havia entre os dois as suas confusões. Sempre imagino Barnabé como sendo uma pessoa meio bonachona, mais gordinho, daquelas pessoas que a gente sente vontade de abraçar, nos convida a um abraço. E o apóstolo Paulo, um homem muito decidido, de muita verve, um colérico, um homem de convicção. Os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, ao que tudo indica, por conta de um desentendimento, pelo fato de que Paulo queria que João Marcos tivesse sido um pouco mais perseverante, e ele com os vícios próprios da juventude. Na juventude nós somos lançados para lá e para cá em busca de aventuras, assim se diz a Megera Domada de Shakespeare. Paulo fica muito incomodado com o fato de João Marcos não ter ficado até o fim. João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, e ele diz a Barnabé: se esse moleque for, eu não vou. Então Barnabé, um pouco pela sensibilidade e também um pouco mais de maturidade, não é? Diz: então, Paulo, siga nessa direção, eu com o meu sobrinho vou na outra.
um nepotismo que deu certo. Este jovem João Marcos foi o primeiro a escrever o Evangelho. Se não fosse a sensibilidade, se não fosse a misericórdia no coração de Barnabé, se nós tivéssemos apenas seguido esta linha paulina de se não está exatamente do jeito que eu estou pensando, não vai servir, nós teríamos perdido o primeiro dos evangelistas. Por isso, quero destacar esta figura do apóstolo Barnabé, muito à luz daquilo que se diz no versículo 24 da primeira leitura. Era um homem cheio do Espírito Santo e de fé, um homem bom, aner agathos, bom numa bondade não superficial, daquela que nós hoje costumamos exibir nas redes sociais, no Instagram e no TikTok. Exibimos vida que não levamos diante da câmera, estamos todos cheios de sorrisos, de positividade e de boas ações fora das câmeras ou quando o chefe não está vendo, somos demônios. Não, bom no sentido estrito, uma bondade intrínseca, uma bondade virtuosa. A virtude significa um bom hábito adquirido. Não é alguma coisa feita apenas para a postagem, mas é algo que vai sendo continuamente repetido, como pensamento, como palavra, como ação e como caráter, e que vai se tornando uma segunda natureza em nós. Isso é a virtude. Uma pessoa que é boa, virtuosamente boa, é como se ela tivesse recebido uma nova veste. Porque a nossa primeira veste é o instinto. Alguém fez alguma coisa conosco, a gente reproduz a mesma moeda. Falou mal da gente, nós falamos mal dobrado. Nos ofendeu e a gente vai ofender 3 vezes mais. Mas na virtude, no exercício da prudência, da temperança, da justiça, da fortaleza, encontrando o caminho da justiça, a gente vai aprendendo a se comportar e agir de um modo melhor, até que no exercício contínuo de repetição, sobretudo num ambiente adverso, nós nos tornamos uma pessoa virtuosa. Barnabé era alguém bom por virtude. Uma virtude, inclusive, visível e reconhecível, porque o bom é aquilo que é apreciável. Que coisa boa, que pessoa boa, que boa companhia. Portanto, alguém de caráter moral excelente e respeitável. Há muitas definições sobre santidade que são muito belas, inclusive aquela clássica da tradição francesa de Garrigou-Lagrange. O que é a santidade? É a perfeição da caridade na plenitude dos 2 preceitos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas eu aprendi, e aqui digo sem lisonja, uma definição de santidade que para mim é a melhor de todas. No dia em que nós estávamos no contexto da canonização da beata, agora Santa Dulce dos Pobres. Aprendi no aglomerado da Serra, com Dom Valmor, que voltava de Roma. E ele disse numa homilia algo que eu jamais esqueci. Ele diz: santidade significa ser gente boa, uma boa pessoa. Ainda que nós tenhamos talento, ainda que nós tenhamos conhecimento, que sejamos capazes de prodígios, que sejamos taumaturgos, como vamos celebrar daqui a alguns dias, Santo Antônio, o que define a santidade no sentido estrito, e esta é a beleza de uma definição aurida pelo nosso arcebispo, é que a gente seja uma pessoa boa. Ser boa no detalhe, na gentileza, dentro de casa, naquele lugar onde nós não estamos sendo vistos, onde não podemos ser recompensados, naquele lugar onde não há uma câmera captando a nossa boa ação, onde o amor que nós experimentamos de Deus vai se irrigando a nossa existência, vai transpirando em tudo aquilo que nós fazemos, ainda que o nosso ato de santidade do dia seja preparar bem o almoço para os nossos filhos, ou ter paciência cuidando deles. Santidade é ser gente boa. Barnabé era um homem bom, um homem guiado pelo Espírito Santo, dócil ao Espírito Santo. Portanto, alguém que, durante toda a vida, mesmo nas dificuldades e nas contradições, deixou-se conduzir pelo Espírito Santo, que o levava para lá e para cá. Alguns passos atrás, no versículo 22, destaquemos que ele é enviado a Antioquia. A Antioquia, no início da igreja, representa a comunidade eclesial carismática. Jerusalém é a comunidade eclesial primitiva, portanto, a igreja institucional. Antioquia, a comunidade do carisma, porque é em Antioquia
que Deus começa a deixar claro, o Espírito Santo vai dando a conhecer que a nova Kahal, ou seja, a eclesia, a assembleia que estava sendo constituída, a igreja, não estava limitada ao contexto judeu, mas deveria ir cada vez mais espalhando, dilatando-se, crescendo, até chegar aos confins do mundo. A ação da graça de Deus, que é vista, não é? Atos dos Apóstolos diz que Barnabé vê a ação da graça de Deus, é fortemente contemplada em Antioquia. E se diz que quando ele vê a graça de Deus sendo operada, ele se alegra e exorta a permanecer fiel ao Senhor com firmeza de coração. A alegria, que é uma consequência do amor. Hoje, para nós, a alegria é o imperativo que a gente acha que vai conquistar quando a gente compra muitas coisas, faz isso e faz aquilo. Inclusive, este peso está sobre as nossas crianças, que o tempo todo está sempre alegres, como são os influencers. E elas estão respondendo a este imperativo terrificante de alegria com depressão e com ansiedade. Não, a alegria não é um imperativo, porque lembra Maria Bethânia, felicidade não há, o que há é alegria e coragem. A alegria é uma consequência. Se nós somos amados, se vem a nós a graça de Deus, se estabelecemos comunhão, se estamos em oração, a alegria é uma consequência das escolhas que nós fazemos. Então, porque em graça, porque entregues à graça, porque restaurados pela graça, a comunidade pode experimentar uma alegria indizível que começa aqui na terra e desabrocha até o céu. E além da alegria, que é o resultado do amor, da charis, da graça, Barnabé deve exortar. Porque se estamos alegres, temos que também nos lembrar de nossas responsabilidades, para que a alegria autêntica não seja apenas uma felicidade, um entusiasmo momentâneo. Permaneçam fiéis no Senhor com firmeza de coração. É muito difícil ter o coração firme, porque o nosso coração é povoado de tantos medos, de tantas ansiedades, de tantas incertezas. O coração humano é terra que ninguém conhece. O nosso coração ora ama, depois odeia. Então ele tende a ser instável, inseguro, tende a se fechar. E aí Barnabé exorta a termos um coração que é firme, um coração que é constante, um coração que é equilibrado, um coração onde pode germinar a palavra e a graça divinas. Ele, no seu coração, estava cheio do Espírito Santo. E parte, voltamos ao versículo 25, vai à procura de Tarso, de Saulo em Tarso. Aqui prestemos atenção, porque se fosse um homem com o coração corrompido, perdido de si mesmo, ele não ia ter vontade de dar espaço para Paulo. Já não seria suficiente ele, Barnabé, com seus talentos, com a sua capacidade. Ele, um homem que desde o início mostrou que sabia que vinha. Os Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, diz que ele pega os seus bens, vende um campo e coloca o dinheiro aos pés dos apóstolos. O que ele vai caçar atrás de Paulo? Não é uma disputa? Esse é o nosso medo, né? Chega alguém diferente do nosso ambiente de trabalho, uma pessoa nova foi eleita para ser coordenadora, o bispo diz que vai vir um outro padre para o lugar que nós estamos, ora, ocupando, a gente fica todo com medo, né? Mas aí não vai sobrar, né? Vai faltar para mim, vai faltar para ele. Aí sentimos inveja, ciúme, será que o bispo não gosta mais de mim? Será que o padre se esqueceu de mim? O que eu vou fazer? Mas eu não sei ser outra coisa senão nesse lugar. E ele, porque era um homem bom, não. Bem mineiro, né? Ele, porque era um homem bom, não, ele vai atrás de Paulo, porque intui o talento de Paulo. Ele entende que Paulo não seria um oponente, alguém que atrapalharia o seu brilho, mas alguém que poderia somar. E de fato é muito belo, porque estamos no capítulo 11 dos Atos dos Apóstolos, depois vamos ao 12, quando chegar ao 13, é Paulo que vai assumir o protagonismo. Vemos, né? Um homem que está imposto no seu coração não tem inveja, nem tem ciúme. Ele é capaz de entender que quanto mais talento, quanto mais gente, quanto mais conhecimento, a gente só ganha e não perde um homem bom. E assim entende que o apóstolo Paulo, como de fato, era maior do que ele e acaba se tornando a personagem a partir do capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Um homem bom que é capaz de ser generoso. Aqui vemos a beleza do Salmo 97, quando se diz que é preciso cantar ao Senhor um cântico novo. Quer dizer, quando
nós tomamos conhecimento do poder salvador de Deus, do seu desejo de revelar às nações a sua justiça, nós cantamos um cântico novo, quer dizer, a nossa alma transborda por tudo aquilo que Ele fez, pois é Ele quem fez prodígios. E o grande prodígio de Deus ao longo da história da igreja é fazer de homens tão falhos, de instrumentos tão insuficientes, de caminhos tão avessos, o verso da sua obra salvadora. Paulo, colérico, Barnabé, com suas fragilidades humanas, seus receios, os apóstolos no início, Pedro na sua intempestividade, e cada um de nós que estamos no esteio dos discípulos de Cristo, estamos tão cercados de fraquezas, de limites, mas, no entanto, a graça de Deus nos escolhe, nos elege, nos ama, e o Senhor, apesar de instrumentos tão insuficientes, dá a conhecer o seu poder salvador, revelando a todas as nações a sua justiça. Este é o grande prodígio da parte de Deus, que a igreja continue permanecendo, apesar de nós, os bispos, os padres, os diáconos e todo o povo com seus avessos. Jesus disse: por onde andares, dizei no Evangelho, o reino dos céus está próximo. Aquilo que pertence a Deus, o seu amor eterno, está próximo, se avicinou, será sentido. E, portanto, durante o caminho, durante esta feliz proclamação do reino de Deus, de graça recebestes e de graça deveis dar. Aqui vemos a beleza e como São Barnabé concretizou isso na própria existência. Um serviço é a que nós somos chamados, por inspiração de São Barnabé, se for necessário até o derramamento de sangue. Um serviço baseado no altruísmo e na compaixão. Altruísmo, ou seja, estarmos afetados pelo outro, naquilo que o outro é, inclusive quando nos solicita com seus limites, com as suas pirraças, com a sua fraqueza. Sermos afetados pelo outro, perceber o outro, não termos uma alterofobia, como diz o Papa Francisco no seu escrito Fratelli Tutti. A gente hoje está com receio, rejeição do outro. Não, com altruísmo e com compaixão. Ou seja, sendo capaz de nos solidarizarmos com os limites uns dos outros, aqueles que vicejam e que pulsam quando a gente está num ambiente de trabalho com vontade de matar alguém que nos está solicitando. Compaixão, compássio, padecer junto, ao invés de apenas apontar a fraqueza e o limite do outro. Altruísmo e compaixão devem acompanhar o Evangelho, que vem a nós como uma graça que desce do céu, que é recebida, que é acolhida e que deve ser dada. Altruísmo, compaixão, acolhida da graça de Deus e não apenas busca de lucro e de recompensa, vantagens pessoais. Sejamos homens e mulheres bons. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus nossas preces.